Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa, falar um pouco das quartas de final da Libertadores que começam amanhã, mas antes da gente começar a fazer as análises, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estou ao meu redor. Já deixa o like, comentário no vídeo, compartilha com a galera e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, pessoal. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Então, aqui jogos das quartas de final. E vamos começar falando de Atlético Paranaense e Estudiantes. O Estudiantes que não vai bem no Campeonato Argentino, é o 21º colocado. Mas na Libertadores vem desempenhando um papel muito forte. Tava num grupo, na minha opinião, um grupo mais difícil da fase de grupos, que tinha o Nacional do Uruguai, que tinha o Vélez e que tinha o Bragantino. E passou em primeiro com sobra, eles se classificando até com rodada de antecipação. Não lembro se foi, acho que foi uma ou duas rodadas de antecipação. E nas oitavas de final passou fácil pelo Fortaleza, se eu não me engano, acho que foi 2-0, 3-0, um negócio assim, né? Deixa eu ver aqui. 1-1, o 3-0 na Argentina e 1-1 em Fortaleza. Então, o Estudiantes, apesar de não ir bem no campeonato argentino, vem sobrando na Libertadores. É um time extremamente difícil, quatro vezes campeão da competição. E é um time encardido como todo argentino. Eu acho que dos argentinos que ainda estão vivos na competição, talvez seja o mais difícil. E o Furacão tem a grande vantagem de jogar em casa. Tá com um time super encaixado desde a chegada do Filipão. O time tá muito bem. É muito difícil o Atlético Paranaense perder. E vem fazendo grandes jogos, como vencer o Palmeiras no Brasileirão, no Allianz Parque, empatar na Copa do Brasil nas quartas de final com o Flamengo no Maracanã. Não perde em casa já faz uns 3 meses. Então, um time super encaixado, o do Atlético Paranaense na mão do Felipão. Você pode não gostar do estilo retranqueiro do Felipão, mas vem funcionando. O Atlético vem avançando, acho que está em quarto do Brasileiro, está nas quartas da Copa do Brasil e está nas quartas da Libertadores. Então, assim, é um time competitivo, apesar de não ser um futebol brilhante, um futebol que sobra. E a chegada do Fernandinho caiu com uma luva. O Fernandinho encaixou muito bem nesse meio de campo do Atlético e dá outro ritmo, outra segurança para o time. É um excelente jogador. Primeiro jogador da Baixada, acho que o Atlético Paranaense leva. Inclusive, para mim, é o jogo do Atlético. Porque se o Atlético não vencer em casa, eu acho que não passa. Eu acho que se empatar e depender de uma vitória, ou perder e depender de uma vitória lá na Argentina, eu acho que não passa. Então a classificação para mim do Atlético passa pelo esse primeiro jogo em casa, onde tem a vantagem da torcida, a vantagem do gramado e a vantagem de saber jogar na arena, né? Como eu falei, faz 3 meses que não perde, ganhou agora o final de semana de São Paulo por 1-0. Então, acho que é o jogo que vai decidir. E entre os dois, eu acho que vai passar o Atlético Paranaense, lógico. Se acaba não vencendo o jogo em casa, talvez eu mude minha opinião, e também dependendo de como apresentar, de como for o jogo. Mas agora, na prévia, antes de começar as quartas, eu acho que passa o Atlético Paranaense para semi. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Palmeiras é líder do Brasileiro, né? Não vem tendo grandes atuações no Brasileiro, mas já vem de 4 vitórias seguidas sobre o América, Cuiabá, Internacional e Ceará. Então, vem se mantendo na ponta da tabela. O Atlético é o para sétimo, o Atlético que está oscilando muito é, nas apresentações do campeonato, né? Vem oscilando muito é, no Brasileirão. E, cara, vamos lá. Perdeu do Corinthians de virada em casa por 2-1, num jogo que estava praticamente ganho. Foi agora no final de semana enfrentar o Internacional e tomou de 3-0 no Beira-Rio. Na Copa, já caiu da Copa do Brasil pro Flamengo, né? Após ter vencido o primeiro jogo em casa por 2-1, perdeu o segundo jogo fora por 2-0. E a Libertadores é talvez a chance do título ainda nessa temporada. Lógico, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Mineiro, mas para ainda ganhar algum título, mais algum título nessa temporada, só sobrou a Libertadores, porque o Brasileirão em sétimo acho que não vai brigar pelo título e já tá fora da Copa do Brasil. E tá num momento ruim, assim, o Tuco Mohamed, apesar de ter entregue, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Mineiro, tá nas quartas de final da Libertadores, caiu pro Flamengo, assim, tipo, não é nenhum absurdo, né, que tomou dois sarrafos do Flamengo. Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, diferença de um gol, então, assim, ganhou de 2-1, perdeu 2-0. Então, apesar do. E quando ele saiu, o Atlético estava em segundo, terceiro, agora já tá em sétimo. Mas, cara,
as apresentações do Atlético não eram consistentes, por isso ele saiu. Chegou o Cuca e continua inconsistente esse time do Atlético. Imprevisível saber como é que vai ser o Atlético Mineiro enfrentar o Palmeiras quarta-feira. E já o Palmeiras, cara, vem num momento de oscilação. Então, começou muito bem a temporada, muito forte, tanto no Brasileiro quanto Libertadores, muito forte. E aí teve um momento de oscilação, né? Teve um momento aí que ficou 3 ou 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Sim, eliminado de uma maneira injusta, né? Com um erro grotesco do VAR, não teria passado, mas enfim, foi eliminado. E agora voltou a ganhar no Brasileirão, mas daquele jeito, assim. Como eu falei, vem de 4 vitórias seguidas, mas sem apresentar um grande futebol, 1-0 no América, 1-0 no Cuiabá, 2-1 no Inter, 2-1 no Ceará. Então, sem um futebol muito vistoso, né? Mas na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras fez a melhor campanha da história da Libertadores, goleou nos 2 jogos o Cerro Porteño e tem o recorde, né? Tem o recorde de invencibilidade como visitante ainda e tem o recorde de vitórias seguidas. Se eu não me engano, o Palmeiras já ganhou 9 jogos seguidos na Libertadores. Se ganhar o Atlético Mineiro vai para 10, vai aumentar esse recorde. Então, no quesito Libertadores, o Palmeiras vem sobrando, assim, vem jogando muito na Libertadores. Então, é um jogo muito difícil no Mineirão. Eu acho que pro Atlético Mineiro também serve ao que eu falei do Atlético Paranaense. Na verdade, acho que não serve, não. Acho que fica um jogo muito aberto. Apesar do momento do Palmeiras ser um pouco melhor do que o do Atlético Mineiro, é um jogo muito difícil. E o Atlético Mineiro tem grandes nomes no time, como o próprio Hulk. Você tem o Arana, enfim, você tem o Nath, você tem jogadores que decidem os jogos sozinhos. Você tem o Keno. Então, talvez seja uma questão de encaixe e provavelmente esse jogo no meio de semana envolve muito o emocional. O Abel é muito bom no psicológico, manter os jogadores focados e manter os jogadores atentos no jogo todo. O Cuca, ele é muito emocional, então ele consegue incendiar os jogadores, pilhar os jogadores da partida. E talvez o Atlético entre contra o jogo. Uma incógnita, não dá para saber quem vai passar. Eu vou chutar Palmeiras, eu acho que o Palmeiras passa para as semifinais, mas é aquilo, que nem ano passado os dois se enfrentaram na semifinal, 0-0 no Allianz Parque, 1-1 no Mineirão. O Palmeiras passou pelo, pelo gol fora de casa, mas se você for ver como é que foi nos confrontos, o Atlético deveria ter passado no passado, que o Hulk perde pênalti no primeiro jogo, no segundo jogo o Atlético ganha de 1-0, o Vargas perde um lance cara a cara com o Everton. Daí o gol do Palmeiras sai numa falha do zagueiro do Atlético, que dá uma vacilada, o Verão rouba a bola e toca pro Dudu. Então, assim, tem uma série de fatores que, no futebol, que é perder um pênalti, que é perder um gol, que é o zagueiro falhar, que ajudou o Palmeiras. Então, assim, o Atlético era favorito ano passado e quem passou foi o Palmeiras. Eu vejo mais esse ano nas quartas o Palmeiras favorito. Mas é o futebol, né? As coisas podem não acontecer do jeito esperado e o Galo passar, mas eu ainda vou postar no Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa do Atlético e para mim é o grande confronto das quartas de final Atlético Mineiro e Palmeiras. Outro jogaço que não fica muito atrás é Corinthians e Flamengo. Corinthians do Vitor Pereira é super encaixado, começou com muita oscilação, mas apesar de, assim como o Palmeiras, em muitos jogos o Corinthians não convencer, não apresentar um grande futebol, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, cara. Assim, vem fazendo os do Campeonato Brasileiro, tá vivo nas 3 competições. Teve um momento ruim agora, perdeu de 2-0 pro Atlético Goianiense na Copa do Brasil fora, mas é reversível. Acho que é super possível o Corinthians fazer 2-0 no Itaquera e levar o jogo para os pênaltis. E na Libertadores também, é um jogo que era teoricamente para ter sido eliminado pelo Boca. Foi lá, segurou, o Benedetto perdeu 2 pênaltis, o Gil bateu um pênalti quase de calcanhar e fez. Então, assim, o Corinthians, mesmo quando não consegue performar bem, consegue o resultado. Vai enfrentar o Flamengo, primeiro jogo na Neoquímica Arena, jogo dificílimo. E do outro lado você tem o Flamengo que com Paulo Souza também não estava tão encaixado, não tinha o ritmo. O Dorival, na minha opinião, encaixou esse time. Finalmente o Pedro está sendo titular, que, mano, o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil e não consigo entender como ele demorou, sei lá, 4 anos para ser titular do time. E tá encaixado o Flamengo. Mesmo jogo com o time reserva, por exemplo, fez 4-1 no Atlético Goianiense no final de semana. Então, tá um time super encaixado.
Teve também um momento meio ruim contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, aquele 0-0 com polêmica, onde o Arrascaeta e o Gabigol eram para ter sido expulsos, onde teve um pênalti pro Flamengo no marcado, e o Flamengo acabou empatando em casa e vai para uma situação mais complicada no jogo de volta. Mas na Libertadores também o Flamengo sobrou. Até que sobrou, fez até uns 7 anos no Tolima nas oitavas de final, classificou tranquilo. Então o Flamengo também vem num momento muito bom na Libertadores. Jogo dificílimo, acho que assim como Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo é muito difícil de você apontar um time que vai passar, mas eu vou apostar no Flamengo. Acho que o Flamengo passa. Então por enquanto, para mim, Atlético Paranaense, Palmeiras e Flamengo passando. E agora vamos para o jogo que para mim é a mais incógnita de todos: Vélez e Tajeres. Se você pegar a tabela do Campeonato Argentino, peraí, deixa eu tentar mudar aqui a tabelinha. Difícil, difícil. Mas, por exemplo, se você pegar aqui aqui, consegui, a tabelinha do Campeonato Argentino, você vê, o Vélez está em 23º, vem aqui no Campeonato Argentino de 4 empates seguidos, mais uma derrota. E você tem o Talleres que está uma posição abaixo também, e nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, uma vitória e 2 empates. Então, no Campeonato Argentino, as duas equipes não vão bem. O Vélez teve, na minha opinião, mais dificuldades para chegar nas quartas de final. Então, estava no grupo muito difícil, o grupo mais difícil da Libertadores, que era o Vélez, os Estudiantes, o Bragantino e o Nacional. Tanto que os dois que se classificaram nesse grupo ainda estão vivos. O Tadieres estava no grupo do Flamengo, onde ele brigou, ele não brigou com o Flamengo pela classificação. O Flamengo sobrou no primeiro, mas brigou com a Universidade Católica, que nem está mais na Sul-Americana, por exemplo. E até mesmo nas oitavas de final, o Tadieres teve que passar pelo Colón e o Vélez passa pelo River Plate. Então, eu vou apostar que o Vélez passa, porque teve um caminho mais difícil. O desempenho no Argentina está muito parecido, mas na Libertadores o Vélez teve desafios mais difíceis e conseguiu passar. Então, eu vou ficar com o Vélez. Então, para mim, as semifinais da Copa Libertadores vai ser Atlético Paranaense e Palmeiras, Flamengo e Vélez. Agora, falando de resultado desse primeiro jogo, acho que o Atlético faz 2-0 no Estudiantes, acho que o Palmeiras ganha de 1-0 Atlético Mineiro. Acho que vai ser 1-1 Flamengo e Corinthians e eu acho que o Vélez ganha também de 2-0 do Tadjeres. E você acha que vai acontecer o que nesse primeiro jogo de Libertadores, essa primeira semana? Comenta aí embaixo, fala aí quem você acha que passa, o que eu falei de groselha. E é isso, gente. Até a próxima. Falou.